Hoje pode. Com Marcelo Abud. Já imaginou uma máquina do tempo que, para nos transportar a outros séculos, precisa apenas que fechemos os olhos? Pois foi assim que me senti ao ouvir o primeiro episódio da série de podcasts Rio Memórias. No ar desde 16 de julho, o tema escolhido para abrir a série não poderia ser mais apropriado, mas melhor do que qualquer coisa que eu possa falar, o ideal é você ouvir o trailer do primeiro episódio. Clima turbulento da vacinação contra a varíola em 1904. Foi assim a faísca, que faltava para que essa bomba explodisse. Podcast Rio Memórias. Em 6 episódios, um mergulho nos conflitos que marcaram a cidade para sempre. O Rio Memórias é uma realização da Escuta Aqui. A coordenação é do Rodrigo Alves, do Vida de Jornalista, que inclusive já passou aqui pelo hashtag Hoje Pode. E tem uma produção de extrema competência com dezenas de profissionais. E um detalhe que faz toda a diferença é a trilha sonora original de Gabriel Falcão. A apresentação é de Gabriela Montoni, que vem aqui conversar com a gente e explicar de onde vem a ideia do podcast Rio Memórias. Oi Marcelo, eu sou a Gabriela Montoni, sou historiadora e pesquisadora do Rio Memórias e agora eu também sou apresentadora do podcast Rio Memórias. O Rio Memórias ele é um museu virtual, ele espelha um museu físico, então nós temos galerias e salas que narram diversos temas que contam a história da cidade do Rio. E uma das nossas galerias, a Galeria Rio de Conflitos, é a inspiração para o nosso podcast. O primeiro episódio do podcast é sobre a revolta da vacina, um tema super atual, cheio de fake news, negacionismo e manifestações e protestos contra a obrigatoriedade da vacina que estava nos debates da época, mas a gente também traz os aspectos por trás dos conflitos, então conflitos políticos, econômicos, a diversidade cultural das cidades, diversos focos de manifestação, tentativa de golpe, muita coisa legal e nesse primeiro episódio da revolta da vacina. Então eu convido todo mundo a ter um gostinho do que são esses conflitos que formam também a nossa cidade e contrariam essa ideia de que o brasileiro é um povo pacífico. A série conta com 6 episódios. Os 2 primeiros já estão na sua plataforma de áudio preferida. Os próximos, toda sexta-feira, entram no ar para que você acompanhe Rio de Conflitos, esta primeira temporada da série Rio Memórias. Bom, e a Gabriela antecipa para nós os próximos conflitos que farão parte desta série. E agora que vocês já sabem um pouquinho sobre o primeiro episódio da Revolta da Vacina, eu vou dar um spoilerzinho dos próximos episódios. O próximo, que vai ser lançado já nessa sexta-feira, é sobre a Conjuração Carioca, que talvez muita gente nunca nem tenha ouvido falar, Mas no fim do século XVIII, articulações contra a coroa foram desenvolvidas entre as boticas. A intelectualidade brasileira em polvorosa contra a coroa. Depois a gente tem um episódio sobre transportes, nem 20 réis, nem 20 centavos. A gente faz esse paralelo das revoltas do bonde que tiveram no século XIX, no século XX, com as manifestações de 2013 contra o aumento dos 20 centavos e outros motivos em 2013. Depois, o nosso quarto episódio é sobre a Revolta da Chibata, uma revolta que aconteceu também no início do século XX, em 1910, em que marinheiros negros se revoltaram contra o uso do castigo físico na Marinha Brasileira. Muita revolta, tiro contra a cidade, uma atmosfera de caos. Muito bom, acompanhem. O quinto episódio é sobre os motins que aconteceram na cidade após o suicídio do Getúlio Vargas, que a cidade também saiu às ruas e foi um cenário de caos total. E por fim a gente apresenta um episódio que resume um pouco dos conflitos que a gente foi trabalhando ao longo desses 5 primeiros episódios,
que é a política das ruas. Então a gente vai trabalhar alguns outros conflitos históricos que fizeram parte da cidade, encerrando a nossa primeira temporada. Acompanhem, comente com a gente se vocês gostaram, se não gostaram. Agradeço por estar aqui, Marcelo. Quero convidar a todo mundo para ouvir o podcast Rio Memórias. Até já! E você pode ampliar essa sua experiência sensorial. Além de ouvir o podcast, visite a Galeria Rio de Conflitos e o Museu Virtual riomemorias.com.br. Semana que vem eu estou de volta com mais histórias da Podosfera, o incrível universo dos podcasts.